Com licença. Então, pessoal, para manter a continuidade dos vídeos, neste momento estou sem o Cauã Nenê porque ele tá dormindo. Tem um pampito aqui, né? Não é um nenê, mas não deixa de ser também. Foi o meu primeiro filhinho. E eu quero contar para vocês que nessa terça-feira que passou, eu e o Anthony, minha pareja, nós fomos numa aula aberta em Porto Alegre, da Nova Acrópole, né? Não sei se alguém conhece aí, se não conhece. Se não conhece, é legal conhecer. Vou mostrar aqui no panfletinho rapidinho, aqui, ó. Nova Acrópole. É uma organização internacional de filosofia, cultura e voluntariado. E nós fomos numa aula aberta, que era sobre preservação da saúde e controle do estresse. E foi muito legal, assim, né? Acho que não completou nenhuma hora dessa aula aberta, mas foi bem dinâmica, sabe? Bem legal e bem produtiva, assim, né? Contempla as coisas que a gente pensa e a forma com que a gente tem a filosofia, porque eu não sei vocês, né? Mas por muito tempo eu pensava que a filosofia era uma coisa muito distante de mim, né? E quanto mais eu venho lendo coisas sobre, mais eu tenho sentido ela próxima de mim. O que ela me proporciona pensar e sentir e refletir sobre mim mesmo, sobre o meu eu, é, é muito importante, sabe? Então, a filosofia ela tem um bonito e um bom papel na nossa vida. E aí eu quero compartilhar algumas coisas. Não sei nem por onde começar, porque cada coisinha que teve nessa aula aberta daria para se conversar várias outras coisas. Então, né, era sobre saúde. E aí eu achei muito interessante que ele trouxe dados, né? E trouxe dados a respeito disso. E ele fez a gente refletir sobre será que saúde tem a ver com ter uma doença crônica ou não? Né? A leitura que eu fiz, do que eu entendi, é que não necessariamente uma pessoa pode ter uma doença crônica e ela pode ser muito feliz, isso pode acontecer, né? Então que a saúde ela transcendeu ao corpo físico, né? O que se manifesta no nosso corpo é uma somática, é uma soma daquilo que está acontecendo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com as nossas emoções, e aí vai e se manifesta no nosso corpo, né? E eu acredito nisso. E se for olhar, assim, isso é uma coisa que a ciência mostra também, né? Se tu procurar aí, tu vai encontrar que às vezes um nariz entupido é uma dificuldade de estar respirando num ar que tu tá indo. Tem coisas que não, né? Tem coisas que tu pega, tu tá lá no ônibus, alguém espirra, eles deram esse exemplo aí, alguém espirra, pá, e aí o vírus, e aí tu respira aquele vírus e fica gripado. Tá, também tem isso, né? Tem coisas que não depende só da gente. Mas tem outras coisas que às vezes acontecem do nada, né? Que são uma soma do que a gente está passando, que o nosso corpo responde aquilo. Outra coisa interessante que eles falaram é a respeito do pensamento, né? Por exemplo, se a gente começar a pensar muito em alguma coisa, eles deram o exemplo de comer, por exemplo, o nosso corpo, ele vai achar que tu tá com fome, mesmo que tu recém esteja comendo, né? Se tu começar a falar em comida, ou se tu começar através do pensamento, se direcionar para alguma coisa, ou para alguma intenção, o teu corpo ele vai entender que é isso que tu quer. E aí isso entra em algumas coisas que eu falei em outros vídeos, né? Às vezes a gente tem muito pensamento negativo e a gente faz tudo direitinho e a gente não entende porque a nossa vida tá indo de mal a pior. Por quê? Porque o nosso corpo, o cérebro, ele não entende. Se tu tá pensando numa coisa negativa, mesmo que tu estejas fazendo coisas positivas, ele não entende o sinal, sabe?
Se é isso que tu tá pensando, é isso que o corpo tá captando, né? E aí o pensamento faz essa captação e aí acaba que o sentimento assenta aquilo ali. Porque quando a gente está pensando negativo, o nosso sentimento, a gente fica com o sentimento, né, mais para baixo e tal. E daí o que acontece? Baixa a nossa imunidade. E aí a gente fica doente, né? Então, bem legal. E falou muito mais coisas, né? Então, eu me surpreendi sobre isso. Outra coisa que eu gostaria de dizer, talvez eu venha a fazer outros vídeos sobre esses assuntos, né? Porque eu não vou conseguir falar tudo nesse. Que acontece às vezes de pessoas, está acontecendo, que as pessoas trabalham a vida toda, né? O trabalho é a sua... eu vou usar uma palavra que ele usou, mas que eu não refleti muito sobre isso. Mas é a sua máscara social, né? Tu trabalha. E aí, quando tu não tem o que trabalhar, ou quando, por exemplo, chega um momento que tu te aposenta, ou que termina aquele trabalho, tu não sabe por que tu estava trabalhando. E aí, o vazio que dá não saber o que quer, o que busca, porque né, tu tá trabalhando. E aí, tu coloca todo o teu empenho no trabalho. Só que aí, quando esse trabalho acaba, tu esqueceu de te perguntar em algum momento da tua vida por que tu estava trabalhando, o que tu estava construindo e o que tu queria fazer com isso. E as pessoas que chegam nesse final, né, que se aposentam ou que encerram esse período de trabalho e não pensaram sobre isso, eles disseram lá, né, que numa margem de 2 anos a pessoa pode entrar numa depressão e a saúde dela, o corpo, né, a imunidade dela baixa e aí acarreta doenças, né. Então, com isso, para terminar, né, a importância de integrar as nossas ações, que é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente conversa com as pessoas, aquilo que a gente escuta das pessoas, aquela coisa toda. Integrar as ações, os pensamentos e os sentimentos. E com as emoções aí muda o manejo, porque as emoções elas simplesmente acontecem, né? Elas acontecem na gente. E às vezes a gente tem que encontrar, em vez de ficar tomando remédio para isso, tomando remédio para aquilo, e só anular os sintomas, tem que buscar a causa daquilo ali. Por que é que tu tá tendo aquilo ali, né? Por que tu tá tendo dor de cabeça todos os dias e aí tu toma um remédio e acha que tá tudo bem, daqui a pouco tu tem que tomar outro, porque tu segue com dor de cabeça. Nesse sentido, tu tem que buscar, né, um exame de consciência e descobrir qual é a causa que está te fazendo aquela, né, que está te proporcionando essa dor de cabeça. Senão tu vai sempre tomando remédios e aí daqui a pouco os remédios vão começar a não fazer efeito. Tu vai precisar de coisas mais fortes e não vai buscar olhar para a causa do que está te trazendo essa dor, né? Seja lá qualquer dor. Então eu já me estendi demais no vídeo. Isso que eu não falei quase nada do que eu poderia gostar de querer falar. Mas eu agradeço. Espero que gostem do vídeo, que seja útil para alguma coisa, né? E curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, aquela coisa e tal. E um beijo, um queijo, tchau. Ai, mostra como se comer. Como mexer o seu pezinho. Isso, mexe o pezinho. Como colocar a colher lá no nariz. E como ser um menino amado e ter o costume de mexer o pezinho. Deu, filho? Quer mais? Nham, nham, nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham. Tu tá te olhando? Tu tá te olhando? Não acredito nisso. Ai, que mentira essa vergonha.